Em Gálatas 5, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo nos deixa uma palavra desafiadora, porém edificadora. Ele escreve: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O nosso foco de hoje é algo extremamente desafiador, que é nos ensinar como lutar contra as inclinações carnais. Lembrem-se, nesse jejum estamos buscando do Senhor como sermos capacitados pelo Espírito. E nessa primeira semana estamos descobrindo como nos render ao Espírito Santo. Para sermos capacitados pelo Espírito, devemos nos render a Ele. E um dos pré-requisitos para a rendição total é: devemos ser intencionais na luta contra as inclinações carnais. Esse assunto não é um assunto muito confortável de se tratar, porque todos nós temos inclinações carnais. Faz parte da nossa natureza humana. E essas inclinações, elas nos distanciam do Senhor quando damos vazão para elas. E por isso devemos ser intencionais na luta contra essas inclinações. A Bíblia deixa isso muito claro, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, que para resistirmos às inclinações carnais, devemos andar no Espírito. É isso que ele diz no verso 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, para não satisfazer a concupiscência da carne, só tem uma forma: andar no Espírito. E eu pergunto para você, de que forma podemos andar no Espírito se não formos intencionais a esse respeito? Como sermos intencionais no nosso caminhar, no nosso proceder e diariamente tomar decisões que nos levam para mais perto de um relacionamento real e constante com o Espírito Santo de Deus. E o jejum, meu irmão, esse jejum que estamos fazendo é a ferramenta perfeita para nos capacitar e nos posicionar para isso. Porque o jejum faz exatamente isso. O jejum subjuga a carne, fortalece o espírito, aumenta a nossa sensibilidade, o nosso discernimento. O jejum nos aproxima do Senhor, a voz de Deus se torna mais clara, nos coloca em uma frequência de mais clareza com o Senhor. E eu não estou dizendo que isso é fácil, muito pelo contrário. Você abandonar as coisas que você mais gosta de comer e de assistir, ou de consumir e de participar, isso nos leva para um lugar de disciplina. Uma disciplina espiritual que é necessária. E às vezes a pós-modernidade nos faz acreditar que essas coisas espirituais não sejam tão necessárias assim. Que a expressão da minha fé e o evangelho em mim, ele se manifesta apenas quando eu estou indo na igreja e canto as músicas que canto lá e ouço as palavras que ouço lá. Mas a grande verdade é que o Senhor Deus nos chamou para um relacionamento com Ele que vai muito além dessa realidade de consumismo evangélico. Deus te chamou para ser muito mais do que um cliente da igreja. Eu coloco isso entre aspas, porque essa expressão não é nenhuma expressão bíblica. O que Deus nos chamou foi para sermos filhos, servos, para sermos contribuintes, para sermos trabalhadores no reino de Deus, estabelecendo a cultura do céu sendo expressada através do nosso viver. E isso não tem como se manifestar sem que tenhamos uma luta real e consciente, intencional, contra as inclinações da carne. Entenda uma coisa, meu irmão. O plano de Deus na sua vida começa a partir de uma rendição total ao Senhor. Render-se ao Senhor significa lutar contra aquilo que o Senhor rejeita. Eu pergunto para você, será que nós não estamos aceitando aos poucos algumas das coisas que Deus já deixou bem claro rejeitar? Será que não é o momento de abandonarmos essa aceitação em parcelas para uma rejeição daquilo que Deus rejeita de forma clara, nítida e convicta? Esse é o desafio de hoje. A minha sugestão para você é que você encontre talvez algum hábito carnal que faça parte da sua vida e entenda que um hábito carnal nem significa necessariamente que isso seja pecaminoso.
Por exemplo, muitos de nós gastamos um tempo exagerado nas redes sociais, passando pelo feed constantemente e ficamos ali hipnotizados naqueles vídeos curtos, naquelas mensagens que na verdade não edificam e não constroem em nada nas nossas vidas. É um entretenimento vazio e barato. Na verdade, eles não contribuem para o nosso crescimento e nem nos edificam em nada. A maior parte daquele conteúdo, na verdade, nos afasta de um pensamento no Senhor e de um lugar onde podemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus com clareza. E quem sabe não é justamente isso que Deus está nos chamando para abandonar. E devemos talvez trocar essa prática para uma prática que seja espiritualmente edificante. Ao invés de gastarmos 30, 40, 50 minutos, 1 hora ali em um lugar de não edificação e não produtividade, nós, ao invés disso, investirmos em uma edificação espiritual, lendo um texto bíblico, ouvindo um podcast que alimente o nosso espírito e fortaleça-nos nessa luta contra as inclinações carnais. Eu aconselho você, meu irmão, a ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus com a seguinte pergunta: qual é o desejo carnal que você pode trocar por uma atividade que é focada em Deus hoje? O foco desse nosso jejum é sempre trazer esse nosso foco diário para um plano de ação que você pode fazer e praticar hoje. E a minha pergunta para você é: o que você pode abandonar hoje e trocar por uma atividade que vai ser edificadora na sua vida? Não deixe que esse dia acabe sem que você tome uma decisão, e uma decisão que não vai ser apenas a parte do seu jejum, mas que será algo que você levará para o resto da sua vida. Se comprometa com isso e você certamente verá o Espírito Santo de Deus se movendo de forma mais clara, nítida na sua vida, enquanto você se aproxima mais dele e se torna um discípulo mais frutífero e aos poucos sendo mais ainda capacitado para realizar a obra que ele te salvou e te escolheu e te chamou para realizar em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Eu creio que Deus te capacitará para ter vitória nesta batalha, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo na Tua presença com meus irmãos e irmãs. Ó Pai, enquanto estamos observando que essa luta contra as inclinações carnais é uma luta real, diária, mas uma luta que o Senhor tem nos capacitado para vencer e cremos nessa vitória. Eu oro pelos meus irmãos, ó Pai, para que todos nós possamos receber do Senhor força e sabedoria para guiar os nossos passos para distante de práticas que nos afastem de Ti e demonstrar a nossa rendição ao Senhor, ó Deus, ao escolhermos práticas que sejam edificadoras e nos levem para um lugar de maior dependência do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a tomar essa decisão hoje, a não procrastinar, não deixar isso para amanhã ou para a semana que vem, não deixar isso para uma data futura, mas que o Teu Espírito possa ativar-nos na nossa mente agora para identificarmos o que podemos mudar hoje, em nome de Jesus. E através dessa disciplina ativada, seremos muito mais frutíferos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu espero que essa palavra te abençoe e compartilhe esse conteúdo com alguém, porque certamente vai abençoar essa pessoa também. Seja fortalecido no Senhor e não se esqueça que amanhã nós continuaremos a nossa jornada e você será poderosamente abençoado em nome de Jesus.